Lá, retomando. Bom, vocês, nesse tempo, alguns já entraram em contato comigo, já anotei grupos e algumas pessoas que estão sem grupo. Quem estiver sem grupo, não conhece os demais colegas e para formar grupo, manda para mim que eu estou fazendo também uma lista de quem não tem grupo, que assim que formar grupo, tem 2 pessoas sem grupo, eu faço lá. Vejo se rola um grupo ali, tá? Então, quem precisar, quem não tiver grupo, fala comigo que a gente faz um grupo, certo? Bom, então vamos resolver esse problema, vamos terminar essa resolução de problema, e no final tem mais um exercício de modelagem que a gente vai resolver ele junto, certo? Bom, eu estou começando um pouquinho antes, tá? Mas depois eu posto a aula. Vocês viram que eu já postei a aula anterior já está postada lá no Moodle. E também eu vou postar, ainda não terminei o YouTube ainda não terminou de puxar, mas a resolução comentada do questionário 3. Tá? Então, eu fiz um vídeo com a resolução do questionário 3. Tá? Então tá, vamos puxar a aula. Aqui está ela. Vamos lá. Então ficou para resolvermos este probleminha aqui, né? Então, aproximar todas as raízes dessa equação. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa é escrever, né, essa equação no formato f de x igual a zero, ou seja, sempre tem que ser igual a zero. Ou seja, ln de x ao quadrado mais 1 menos e na menos x. Tá. Portanto, a nossa f de x é o ln de x ao quadrado mais 1 menos e na menos x. Certo? Bom, então, vamos para o gráfico. Quando a gente vai para o gráfico, vamos lá no GeoGebra, vamos identificar, então, a nossa raiz. A nossa raiz está entre 1 e 0,5. Tá? Ali a nossa raiz, entre 1 e 0,5. E aí, então, nós vamos precisar da nossa F'. Né? Só reparem um detalhe aqui, que é bom sempre lembrar, que o GeoGebra, então, vai chamar de ln. Né? ln de x ao quadrado mais 1. Tá? Bom, aqui eu coloquei e na menos x, mas também você poderia escrever esse e na menos x. Né? Você também poderia fazer por exp. Também dá. Tá? O GeoGebra também vai entender dessa forma. Tá. Bom, feito isso, vamos para a derivada. Então, vamos calcular a derivada dessa função. Então, lembrando lá do cálculo, vamos lá voltar lá no nosso tempo de cálculo 2, né? O cálculo 2. Então, a derivada do logaritmo é quem? É 1 sobre u vezes a derivada do u. Né? Então, tá aqui, né? Nosso u é esse aqui. Então, 1 sobre u vezes a derivada do u. Quem é a derivada do u? 2x. Né? Vamos lá de novo no cálculo. Derivada de e na u é quem? É e na u vezes a derivada do u. Então, nosso u é o menos x. Então, e na menos x vezes a derivada de menos x. A derivada de menos x é menos 1. Né? Menos 1. Então, menos com menos vai ficar esse mais. Esse 2x. Então, a nossa derivada
é essa aqui, certo? Tá. Bom, vamos adiante. Tá? Então, calculada a derivada, eu acho que é a parte mais difícil desse exercício. E aí, então, vamos aplicar a nossa método de Newton. Então, está aqui o método de Newton. Tem uma coisa aqui. Tem várias coisas que eu fiz aqui. Então, tá. O f de x, né? O f' de x. Então, o f de x está aqui a coluna do f de x. O f' de x está aqui a coluna do f' de x. Tá? O método de Newton está programado aqui. Tá? Ou seja, este valor aqui, o 0,42, é a aplicação dessa fórmula. Bom, vamos voltar lá. Vamos olhar na tabela. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Que alguém estava me perguntando alguma coisa ali no chat sobre alguma coisa da tabela, né? Vamos ver se a gente consegue ver o que acontece. Vamos olhar para essa tabela. Bom, a tabela está abrindo. E vamos escrevendo em cima. Então, aqui está meu x. Aqui está a minha função. E a minha função é o ln de x mais 1 mais e na menos x, né? Então, vamos ver o que está programado aqui. Então, ln de x ao quadrado menos exp de menos x, né? Que é a nossa função. Está programado ali. Tá. Vamos ver aqui. Bom, aqui é a derivada. Então, como é que está programada a derivada? A derivada é 2x sobre x ao quadrado mais 1, né? Mais e na menos x. Só um detalhe que eu acho que eu errei aqui, né? Aqui é menos, né? Aqui é menos. Então, vamos ver. Só para ver se eu fiz a programação certa. Né? Então, a programação certa é menos, né? Tá. ln menos. Ok. Aqui. Vamos ver como é que fica isso. Repara, eu tenho 2x barra. Aí vai fazer a divisão. Tem que usar o parênteses. E aqui eu chamo a atenção. Eu chamo a atenção de uma série de coisas. Porque, por exemplo, o aluno vai botar 2 vezes D3 barra erro comum. Isso aqui, ó. D3 ao quadrado. Professor, só uma questão. Tá aparecendo no seu Excel. Não está aparecendo? Não, não tá aparecendo pra gente. Ah, tá. Então vamos fazer o seguinte. Então, acho que eu não chamei ele. Então, aí para entrar uma... Foi? Agora foi. Tá. É que eu achei que eu tinha chamado. Tá. Agora incorporei, então. Beleza. Obrigado. Então, assim. O que acontece aqui? Um erro comum é o aluno fazer 2 vezes o D3, certo? Dividido por D3 ao quadrado mais 1. E aí dá um erro aqui. Por quê? Porque você está dividindo, né? 2D3, você está dividindo por D3 ao quadrado. Tá? Então, para fazer certo, você tem que usar o parênteses. Tá? Você tem que usar o parênteses, porque é 2D3 dividido, né, por D3
ao quadrado mais 1. Certo? Então, tem que usar o parênteses para fazer a conta certa. Isso vale tanto para planilhas em Excel ou planilhas eletrônicas, quanto as calculadoras de vocês, tá? Isso é bem importante. Qualquer programação que você for fazer, isso é importante. Tá. Feito isso, vamos para a coluna do método de Newton. Então, aqui é o método de Newton, né? Então, vai ficar quem? x1 igual ao x0 menos o f de x0 dividido pelo f' de x0, né? Ou seja, esse aqui é o valor de cima, né? O meu 2. Menos este valor aqui é esse valor aqui, né? 1,47. E esse é esse aqui, 0,93. Então, dessa maneira, bem simples, é o método de Newton. A fórmula é cheia de símbolos, mas ela é bem simples. Tá? E isso vai se repetindo. Então, tu vai ver, a partir da segunda linha, a gente arrasta, sem mistério nenhum. Tá? Então tá. Bom, o erro. Como é que funciona o erro? O erro é a mesma coisa. Tá? O erro. Aqui nós temos o erro, então. O erro é a mesma coisa. Nós temos o absoluto. Tá? O erro nós temos o absoluto. Tá? Por exemplo, nessa linha, a linha 3. Então, é o erro em 3 menos o erro em 2 dividido pelo erro em 3, pelo x3, vezes 100. Certo? Então, esse aqui é o nosso erro, né? E ele está programado e ele vai sempre ser o mesmo. Seja na bissecção, seja no método de Newton, ele é o mesmo. E depois, lá no sistema linear, ele também é o mesmo erro, a mesma fórmula. Só que tem umas nuances nos sistemas lineares, mas vamos deixar para lá. Tá? Reparem uma coisa. O método de Newton converge muito rápido. Se nós fôssemos fazer na bissecção, nós íamos demorar mais. Aqui nós estamos fazendo em 4 iterações. Na planilha que eu postei para vocês antes, a convergência se dava lá pela 9ª interação. Né? Ou seja, nós parávamos lá pela 9ª interação, com um erro de 0,1%. Aqui na 3ª iteração, a gente já tem esse erro. Então, é muito rápido. Por isso que é importante a gente falar do método de Newton, né? Porque ele é muito preciso. Tá? Bom, então acho que era isso o problema, não tem grandes mistérios aqui. Tá? E vamos adiante. Eu vou chamar então o PowerPoint para a gente voltar lá para o PowerPoint. E aí nós vamos resolver daí o último problema juntos. Tá. Então tá. Esse é um problema, é uma modelagem, ou seja, é um problema aplicado. Então nós temos o seguinte, para calcular a área da região, isso aqui eu tirei esse problema de um artigo que estava modelando um escoamento num duto, um escoamento fluvial, num duto. E ele queria calcular o perímetro molhado, né? E aí a área da seção transversal. Então, como é que se calcula uma área de seção transversal numa situação como essa, né? Você tem, né, uma parte da seção transversal. Então, a fórmula para calcular essa área é dada, então,
por essa expressão aqui. Então, a área, essa área em azul aqui, né, ela é determinada por essa expressão. Então, depende de quem? Depende do ângulo, desse ângulo aqui, depende também do diâmetro. Tá? Então, tá. Então, o que ele pede? Determine o valor de θ, né? Determine o valor desse ângulo para uma região de 5 metros quadrados, né? Com um diâmetro de 8 metros. Então, esse diâmetro, esse aqui é meu D, certo? E esse aqui é meu A. E ele está pedindo quem? Ele está pedindo o θ. O θ é o que nós queremos calcular. Então, vamos lá. Então, substituindo todas as informações que o problema deu dentro da fórmula do problema, nós vamos colocar no lugar do A o 5 e no lugar do D o 8. Aí nós temos que fazer umas continhas. Né? O que acontece? Vamos ver que tipo de continha aconteceu. Eu tenho 64. Vou botar outra cor. Eu tenho o 64, né, dividido por 8, vai ficar 5 igual a 8 vezes o θ menos o seno do θ. Certo? Então, esse 8 aqui, ele passou dividindo. Então, esse 8 ele surge do 64 dividido por 8. Né? E aí ele passa dividindo, então ficou 5 oitavos. Tá. O que mais que aconteceu aqui? O que mais que aconteceu? Daqui para cá, o que aconteceu? Eu fiz o igual a zero, né? Ou seja, aqui está a minha igualdade. Esse número aqui é o resultado dessa divisão. 5 que divide 8 dá 0,625. Então, esse valor aqui é esse aqui. Professor, desculpa, mas onde é que foi parar o 8 ao quadrado? Tá, vamos de novo. E tem 1 oitavo. Certo? Tem o θ menos o seno. Vezes o 8 ao quadrado, que é 64. O que acontece? Você tem 64 dividido por 8, vai ficar quanto? 8 θ menos seno de θ. Então, eu peguei este 64 e dividi por esse 8 aqui. Ok? Tá. Aí sobrou o 8 que passou para o outro lado dividindo. Aí ele estava aqui e ele passou dividindo. Tá? Tá. Uhum. Beleza. Então tá. Beleza. Então, sempre a gente tem que fazer igual a zero. Né? Ou seja, sempre a nossa equação tem que ser uma expressão igual a zero. Ou seja, eu tenho a minha expressão, né, igual a zero. Então, minha f de θ é essa aqui. Então tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos editar isso junto. Só apagar isso aqui. Tá. Então a minha expressão, é essa. Então vamos editar isso junto. Bom, então, a nossa função, né, a nossa f de θ, é quem? É θ menos o seno de θ vamos copiar lá de novo, vamos ver aqui. Menos 0,625.
menos 0,625. Certo? Tá. Essa é a nossa função. Agora, quem vai ser a f' de θ? Ou seja, a derivada em relação a θ. Ou seja, eu vou fazer a derivada em relação à nossa variável. Quem é a derivada em relação à nossa variável? Bom, peguei isso aqui e vou derivar. Tá. Então, quem é a derivada de θ em relação a θ? É 1. Quem é a derivada do seno? Menos cosseno. E a derivada constante é a própria constante. Tá. O que nós precisamos fazer agora? Ter uma visão desse gráfico, né? Nós precisamos ter uma visão desse gráfico. Deixa eu só anotar aqui. Tá, 625. Precisamos ter uma visão desse gráfico. Como é que ele vai ser? Onde é que vai estar essa raiz? Vamos ver. Vou abrir aqui o GeoGebra. Tá? Vamos abrir aqui o GeoGebra e ver o que acontece. Todos estão vendo o GeoGebra? Se não estiverem vendo o GeoGebra, me avisa. Tá. Ele está dizendo que eu tenho só mais 10 minutos aqui. Eu estou vendo o GeoGebra. Tá, ok. Agora eu... Então, como é que eu vou digitar essa expressão no GeoGebra se eu não tenho nem x nem y? Ora, eu troco meu θ por x, né? Porque é assim que o GeoGebra vai entender. Tá? Então, eu vou trocar meu θ por x. Então, olha lá. Y, sempre tem que ter um y, é igual a quem? A x menos seno de x menos 0,625. Né? Pois bem, tá ali, tem ali uma raiz, né? A nossa raiz está entre 1 e 2. Tá? Entre 1 e 2. Bom, feita essa visualização, vamos voltar lá para o nosso PowerPoint. Então, a raiz, então, no gráfico, o que eu sei? No gráfico, a raiz está entre 1 e 2. Então, a gente pode chutar qualquer valor entre 1 e 2. O chute fica de qualquer um. Eu vou chutar x, meu x0 vai ser 2. Porque eu quis. Ah, professor, podia ser 1,5. Podia. Mas eu vou fazer 2. Tá? Então tá. Vamos programar isso no Excel. Eu vou programar isso no Excel e depois eu posto lá para vocês, tá? Opa, aqui já está a lista. Acabei de abrir a lista de... Acabei de abrir a lista de vocês. Lembro que vocês já me mandaram listas de nomes. Todos os grupos ainda têm, vocês podem escolher qualquer problema aí. Então tá, vamos lá. Linha, vou botar aqui o θ, o f do θ. Todos estão enxergando Excel? Sim. Estão vendo Excel? Se não estão, avisem. Sim. Tá, beleza. E o f' do θ. Beleza. Então tá. Na linha 1, na linha 0, minha condição, meu chute, eu vou dar para 2. Então, eu vou pegar o θ menos o seno, e ele insiste com 100, é seno,
menos 0,625. Certo? Tranquilo, né? Deu aquele valor. Agora eu vou digitar aqui a derivada. 1 menos o cosseno, cosseno de quem? Do θ. Deu isso aí. O professor, para mim, só tinha cortado ali quando o senhor explicou a derivada ali. Para mim não apareceu já no GeoGebra depois. Mas ali eu acredito ali um cosseno é a derivada do Isso, é a resultado que deu. derivada. Se eu derivo, eu tenho θ menos seno de θ. Menos 0,625. Se eu faço a derivada em relação a θ, a derivada de θ é 1. A derivada do cosseno, do seno é cosseno. Tá? É o que acontece aqui. Ok? Então, vamos lá. Beleza. Bom, aqui tem o erro. Vou escrever o erro aqui. Então, tá. Próxima linha. Quem vai ser programado aqui? Aqui vem o método de Newton. O que é o método de Newton? É o x anterior menos a f dividido por f'. Ali, ó. Né? Então, aqui é o método de Newton. Até eu vou botar aqui um comentário. Põe aqui. Comentário. Ali, método de Newton. Né? Newton. Certo? Então, agora eu arrasto. Simplesmente eu arrasto. Vamos fazer o erro. O erro é ABS. ABS é sempre a minha variável é o θ, menos o anterior, vezes 100, dividido pelo ABS deste aqui. O que vai acontecer? Me dá o erro. 19%. É um erro grande. Agora, fazemos o loop. Ó, na quarta iteração, eu já tenho um erro de 10 na menos 5. Ou seja, nós já estamos muito bem. A terceira iteração, se nós quiséssemos 0,1%, já estava ótimo. Né? Vamos nos contentar com a quarta iteração. Celso, Oi? Celso, uma pergunta, tu usou 2 ali, né? Isso. Se eu tivesse usado 1,5 ou 1,7, vou botar aqui talvez... 1,5. Ó, 1,5. Na quarta iteração, meu erro já é menor ainda, porque ele está mais próximo da solução. Tá? Entendi. Entendeu? Ó, eu botei 1,5. Posso botar, sei lá, 1,7. Antes da quarta já. É. Tá? Ô, professor, nesse caso aí, então, o senhor escolheu 4, mas seria o mais próximo de 0,1, é isso? Seria o mais próximo da solução que tu tá vendo no gráfico. Ah, tá. Tá? Tu tá vendo que tá entre 1 e 2 ali. Eu não vi bem. A gente poderia dar um zoom e enxergar melhor. Sim. O GeoGebra te dá a solução. Eu vou te dar real. O GeoGebra, se tu apertar ele, sai. Não, eu tô dizendo ali o que o senhor escolheu em amarelo ali, ó, o erro. Ah, o erro. Por que sai o erro ali? O erro, eu escolhi porque ele me deu um erro baixo, tá? E a gente poderia criar um critério. Fazer um critério. Nós não estabelecemos o critério. Critério 0,1%. Então, o primeiro valor abaixo disso. O primeiro valor abaixo disso, na verdade, é o 3. Isso, tá, entendi, beleza. Mas na quarta iteração... Isso, mas na quarta iteração isso já me dá um valor muito bom. Tá? Tá bom. Tá. Então, o meu θ é de 1,62. Vou escrever isso aqui. Tá, vou sair daqui. Então, o meu θ é de 1,62. Ele me dá aquela... É o meu ângulo para a situação que o problema dá, né? Ou seja, para 5 metros quadrados por um tubo de 8 metros de diâmetro. Tá. Pergunta. Esta unidade de medida é qual? Toda vez que eu trabalho com ângulo, eu tenho que me preocupar com a unidade de medida.
Como o Excel mediu isso? Ele mediu isso em radianos. Então, esta medida aqui, tá? Não seria um outro comentário. É uma medida em radianos. É aqui que eu quero. Então, é uma medida em radianos. Como é que eu vou fazer uma medida em graus? Nós temos que converter isso para grau, né? Então, qual é a lógica? Que eu tenho π radianos. Então, bota aqui rad e graus. Então, eu tenho π igual a π radianos corresponde a 180 graus. Né? A nossa medida em radianos corresponde a x graus. Então, quanto vale x? Vale a nossa medida vezes 180 dividido por π. 93 graus. Certo? O que a gente fez? Fez uma regra de 3 bem simples, ou seja, este valor vezes este, dividido por 300 pelo π, né? Ou seja, 180 vezes o 1,6 dividido por π. Regra de 3. Então, o nosso ângulo é de 93 graus. Olhando para o contexto do problema, você tem uma área de 5 metros.